O bioma pode ser definido, segundo o IBGE, como um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contínuos e que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Esse termo provém do grego bio, vida, e oma, grupo ou massa. O Pantanal. O Pantanal é um dos menores biomas existentes no Brasil. É conhecido como a maior planície alagada do mundo. Sua localização está na região centro-oeste, nos estados do Mato Grosso, no sul do estado, e do Mato Grosso do Sul, no noroeste do estado. Pode ser encontrado em 22 cidades brasileiras, além de poder ser encontrado no Paraguai e na Bolívia. É um bioma extremamente rico quando o assunto é fauna brasileira, pois abriga grande parte dos animais existentes no Brasil. Sua preservação ambiental é alta, sendo considerado o bioma mais preservado do país de acordo com os órgãos governamentais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se estende no lado brasileiro por cerca de 140 mil a 150 mil km² dos estados Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Também denominado Complexo do Pantanal, apresenta um mosaico vegetacional que compõe um ecossistema extenso e extremamente frágil, subdividido em 3 grupos. Nas áreas mais baixas e alagadas do relevo, desenvolve-se as gramíneas. Nas várzeas inundáveis, além das gramíneas, desenvolve-se a vegetação arbustiva e arbórea de médio porte. E nas áreas mais altas do relevo, livre da inundação periódica do rio Paraguai, desenvolve-se a vegetação arbórea, com presença de palmáceas. No Pantanal, a vegetação rasteira, floresta tropical e até mesmo vegetação típica do cerrado nas regiões de maior altitude. O Pantanal, portanto, não é uma formação vegetal, mas um complexo que agrupa várias formações. Fauna do Pantanal. A fauna presente no Pantanal é riquíssima, concentrando quase todos os animais que vivem no Brasil. Esse fato ocorre porque tal bioma sofre uma influência direta de 3 grandes biomas brasileiros: a floresta amazônica, cerrado e a Mata Atlântica, além de ter algumas áreas com requisitos da caatinga. O Pantanal contém 132 espécies de mamíferos como anta, capivara, veado, onça-pintada e morcego. 85 espécies de répteis, sendo jacarés com a maior variedade. 463 espécies de aves como tucano, arara, tuiuiu, que é a ave símbolo do Pantanal, e carão. 35 espécies de anfíbios, como a rã verde. 263 espécies de peixes como pacu, pintado, bagre, dourado, piau e jaú, que é o maior da região. Vegetação do Pantanal. A vegetação do Pantanal conta com um mosaico de matas, cerradões e savanas, com espécies como cambaré lixeira, canjiqueira e carandá, que se estabelecem em campos inundáveis de diversos tipos, incluindo brejos e lagoas com plantas típicas como camalote. Possui rica biodiversidade de flora, são mais de 2.000 espécies de plantas, catalogadas pela Embrapa Brasil, com presença de arbustos, árvores e plantas aquáticas, e florestas densas e fechadas. Há destaque para as espécies camalote da meia-noite e vitória régia. Há nessa flora diversas espécies endêmicas, ou seja, que só existem naquelas condições ambientais. A flora pantaneira tem alto potencial econômico, como pastagens nativas, plantas apícolas, plantas comestíveis e plantas medicinais. Clima do Pantanal. O Pantanal está localizado em uma área de ocorrência do clima tropical, com 2 estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. Esse fato é essencial para a atividade turística da região, uma das grandes impulsionadoras da economia. As chuvas concentram-se de outubro a março, período em que o turismo é limitado e a pesca é proibida entre novembro e fevereiro, pois coincide com a reprodução dos peixes. Nessa época, a temperatura ultrapassa os 30 graus Celsius.
Entre abril e setembro, a ausência de chuvas é marcada por belíssimas paisagens que atraem turistas de todos os cantos, tanto brasileiros quanto estrangeiros. A temperatura amena, entre os 20 graus Celsius e 25 graus Celsius, contribui para as atividades econômicas locais, como passeio de barco, comércio e práticas agropecuárias. O início dos alagamentos é em novembro, quando as chuvas atingem as áreas mais altas da bacia do Alto Paraguai. Com isso, o nível dos rios aumentam e motivam as inundações na planície. Apenas em maio, ainda que lentamente, as águas voltam a baixar. Relevo do Pantanal. O Pantanal está situado em uma área circundada por planaltos que atingem, em média, 700 metros de altitude. Essa elevação ao redor do bioma é responsável pelas nascentes dos vários rios pantaneiros. Entretanto, o Pantanal propriamente dito possui altitudes que não ultrapassam de 120 metros. Com isso, mais de 80% do bioma fica alagado no verão, época de intensas chuvas. Dos planaltos ao redor, o mais famoso é o maciço Urucum, no Mato Grosso do Sul, com pico culminante de 1.065 metros de altitude. Nessa unidade de relevo, encontramos uma das maiores reservas de manganês do Brasil, mineral bastante utilizado em indústrias siderúrgicas. Solo do Pantanal. Grande parte dos solos pantaneiros é de planície inundável, característica natural da região. Isso é uma dádiva, mas ao mesmo tempo é prejudicial do ponto de vista agrícola, pois com essa inundação, muitas áreas possuem baixa fertilidade, o que leva ao uso de agrotóxicos e insumos químicos para o cultivo de soja e afins. A inundação faz com que a matéria orgânica decomponha-se de forma lenta, por isso é um solo pouco fértil. Esse solo é oriundo de processos erosivos das terras mais altas, os planaltos do Pantanal, comuns nas áreas mais leste do bioma. Nessas áreas, o terreno é arenoso e ácido, também com baixa fertilidade. Hidrografia do Pantanal. A água no Pantanal é um fator decisivo no equilíbrio da fauna e da flora. Durante as cheias no verão, estima-se que 180 milhões de litros d'água atingem a planície do bioma. Toda essa água acumula-se na planície, formando as áreas inundadas como pântanos, brejos, lagoas e baías, que se interligam aos rios. O relevo contribui para essa ligação devido à sua baixa declividade. Dentre os inúmeros rios da região, podemos destacar o rio Cuiabá, rio Taquari, rio Aquidauana, além do rio Paraguai, um dos maiores da localidade. Impactos ambientais e socioeconômicos do Pantanal. Nas últimas 3 décadas, o Pantanal vem sofrendo agressões pelo homem. E os principais são a expansão desordenada e rápida da agropecuária com a utilização pesada de cargas de agroquímicos, a exploração de diamantes e de ouros nos planaltos, com a utilização intensiva de mercúrio, são responsáveis por profundas transformações regionais. Algumas delas vêm sendo avaliadas pela Embrapa Pantanal, como a contaminação de peixes de jacarés por mercúrio e diagnósticos dos principais pesticidas. O assoreamento do rio Taquari constitui hoje o principal problema do Pantanal e do Mato Grosso do Sul, com inundações quase permanentes de uma área aproximada de 11.000 km², das sub-regiões da Inhacolândia e Paiaguás. A Embrapa Pantanal vem desenvolvendo estudos desde 1994 que buscam entender, quantificar e relacionar as causas e efeitos do Pantanal. As principais pesquisas são o uso do solo, a avaliação e o mapeamento do potencial das perdas de solo, a evolução da erosividade das chuvas e a utilização de pesticidas na abate. Queimadas no Pantanal. Nos últimos anos, as queimadas no Pantanal vêm aumentando significativamente por diversos motivos, dos quais as mais comuns são as causas humanas, sejam acidentais, sejam criminosas. Pelo menos 3 fatores provocam o avanço dessas práticas. São eles: o aumento das atividades agrícolas e pecuaristas, a ação humana ou antrópica e o clima tropical aliado ao tempo seco.
queimadas e o desmatamento são práticas comumente interligadas, pois realiza-se o desmatamento de áreas. Para a formação de pastagens, faz-se as queimadas, na tentativa de adubagem e preparo do solo para a formação dos pastos. Essas práticas geram resultados nocivos à saúde humana e perda da biodiversidade animal e vegetal da terra. Os nossos filhos verão